jeito errado de ensinar o seu filho a ler. Esse é o tema da nossa segunda aula de aquecimento, nos preparando para a nossa jornada que começa agora no dia 10. Eu já quero saber se você está preparada para participar da nossa jornada. Serão 3 aulas fechadas e eu já estou com tudo pronto para entregar para você o passo a passo. Todo o caminho que você precisa trilhar para que de fato você consiga transformar a educação do seu filho, porque nessa jornada o seu filho vai aprender a ler, escrever e interpretar. Boa noite! Bora! Tá dando para me ver, me ouvir? Fala aqui para mim. Boa noite! Já vai me contando aqui quem participou da nossa primeira aula ontem. Coloca aqui para mim, Priscila, eu participei, eu apliquei a avaliação com meu filho. Coloca aqui para mim se vocês fizeram a avaliação com os filhos de vocês ou com os alunos. Boa noite! Que maravilha! Coisa boa! Que bom! E aí, me contem, como foi? Qual foi o resultado? Seu filho deu conta de ler ou ele não deu conta de ler? Deu conta de escrever ou não deu conta de escrever? Coloca aqui para mim. Já vai clicando aqui no aviãozinho e manda essa aula para pelo menos 3 amigas. Vamos entregar essa live para mais pessoas, para que elas tenham oportunidade também de serem abençoadas. Quem não recebeu a avaliação ontem, gente? Não estava na live ontem. Depois eu vou ver com o pessoal do meu suporte para ver se eles conseguem entregar novamente, tá? Olha aí, ó. Leu devagar. Priscila, eu fiz com a minha filha. Ah lá. A Regina deu conta de ler com erros, mas entendeu. Várias pausas, silabando, pulou palavras. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Obrigada, Daiane. Muito obrigada. Quem perdeu a live de ontem, ela ficou gravada, tá lá no YouTube. Só ir lá no meu perfil, Priscila Azevedo, no YouTube, que você vai conseguir assistir a aula de ontem, tá? O que é importante nesse momento? Você entender que a gente está vivendo um processo. Todas essas aulas que nós teremos ainda ao longo dessa semana, né? Nós tivemos ontem, hoje, nós vamos ter aula até na sexta-feira, são aulas de aquecimento. A jornada oficial ainda não começou, nós estamos nos aquecendo, porque as aulas da jornada são aulas fechadas. Então só participa quem tá lá no grupo do WhatsApp. Por isso que se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, digita jornada aqui. Entra no grupo do WhatsApp, porque eu preparei outra surpresa para você que está aqui comigo hoje. Ontem, enquanto a gente conversava na nossa aula, eu percebi que tem crianças de vários níveis. Tem crianças que tá bem no inicinho ali, que não conseguem ainda nem ler palavras. E tem crianças que já estão conseguindo ali ler alguma coisa, ler, mas ler silabando, não chegou ainda à fluência. E aí, o que eu decidi fazer? Hoje, nós teremos 2 recursos que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Hoje, mais tarde, vocês vão receber a segunda atividade, tá bom? Priscila, como é que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Tem que digitar jornada aqui, faz a sua inscrição lá, entra no grupo do WhatsApp, é gratuito, não tem que pagar nada. Entra lá para você ficar lá no grupo do WhatsApp. Ah, Priscila, eu saí do grupo. Faz a inscrição de novo e entra. Porque é lá no grupo do WhatsApp que a gente manda o link das aulas fechadas e os materiais. Olha só. A Milene. Acho que meu filho é preguiçoso, até entende, mas faz de tudo para não fazer. Veja. Tudo na vida é desenvolvimento de hábitos. A gente tende a achar, ah, meu filho é preguiçoso, ah, meu filho é desorganizado, ah, o meu filho não quer fazer. Você precisa colocar o seu filho para fazer. Se ele tá preguiçoso, você vai precisar ajudá-lo a desenvolver um bom hábito.
o normal do ser humano, vamos falar real aqui? O normal do ser humano é querer a zona de conforto. Ou é mentira? É ou não é verdade? Ninguém quer se esforçar. As pessoas, 90% da população, ela é treinada para fazer o mínimo necessário. As pessoas, elas não querem andar uma milha a mais. Essa é a verdade. Você pode ver isso, às vezes, na sua empresa, no seu trabalho, aonde você estuda, na sua faculdade, na escola que você trabalha, ou às vezes até na sua própria casa. Você percebe que a pessoa só faz aquilo que manda e muitas vezes faz mal e porcamente. É uma questão mental, é uma questão de mentalidade. Você decide dar o seu máximo, você decide fazer o seu melhor. E o seu filho, ele só vai ter essa mentalidade, esse padrão comportamental, se você, que é mãe, ensinar. Porque se a gente deixar a criança à vontade, ela não vai querer fazer nada mesmo. Se a gente deixar a criança à vontade, ela vai querer fazer só o necessário e olhe lá. Porque isso é o normal do ser humano, do cérebro do ser humano. Então nós precisamos treinar os nossos filhos, formar os nossos filhos. Não criar uma criança molenguinha. Não criar uma criança fraca, que só faz o que tá à vontade, só faz o que tá gostoso, só faz o que é legal. A vida não é assim. Eu não sei pra você, mas eu acredito que você deve passar algum perrengue, igual eu passo, igual todo mundo passa. Ou não é? É ou não é verdade? Hein? É ou não é? Então, nós precisamos formar os nossos filhos para que eles façam o melhor. Então, se o seu filho tá com preguiça, você vai precisar ajustar alguns pontos. Que ponto é esse? Seja no horário de dormir. Às vezes a criança tá cansada mesmo, tá com sono. Então, põe para dormir cedo. Cria um horário de estudo, todo dia aquele horário. No início vai fazer corpo mole? É óbvio que vai, gente. No início não vai querer? É óbvio. Não quer, porque é chato, porque não é legal, porque a criança, ela quer brincar, ela quer divertir. Ela não tem a sua formação dotada de capacidade para entender, nossa, isso é importante para o meu futuro. Isso vai garantir o meu futuro. Não, a criança não pensa nisso. Ela pensa o seguinte, eu quero me divertir. Eu quero brincar o dia todo. E aí é óbvio, gente, tem o excesso de telas, criança que fica pendurada no celular o dia inteiro, tudo isso contribui. Por quê? Excesso de dopamina. A criança, ela tá sendo inundada de dopamina. Isso aqui tem graça? Não tem graça. Que graça tem sentar e ler? Que graça tem? Ela não consegue nem acompanhar. Por quê? Porque a carga energética que está sendo derramada no cérebro do seu filho, que fica o tempo todo no celular, que fica o tempo todo no videogame, que fica o tempo todo assistindo desenho, é um nível elevadíssimo. Você conhece alguma pessoa que já foi dependente química? Que já usou... Gente, é exatamente isso. A pessoa, para ela conseguir sair daquilo ali, ela vai precisar de ajuda. Porque o corpo dela tá viciado naquilo. Eu tô exagerando para você entender que funciona mais ou menos na mesma linha com o nosso filho, que tá viciado no celular, que tá viciado na dopamina. É estímulo demais. Então a sala de aula é sem graça. A professora falando é sem graça. Ele sentar ali pra ler é sem graça. Ele não consegue se concentrar. Ele não consegue imaginar. Priscila, e agora o que eu faço para ajudar o meu filho? Você vai ter que, vamos dizer assim, fazer um detox, né? É tirar esse excesso dele. No início ele vai sentir, no início ele não vai querer, no início ele vai achar ruim. Mas aos poucos você vai salvar o seu filho. Porque essa é a palavra, você vai salvar o seu filho. Então, se o seu filho está preguiçoso, é porque ele não tem um hábito desenvolvido. E você vai treinar o seu filho para desenvolver o hábito, porque a tendência é ficar preguiçoso mesmo. E a nossa tendência é falar, nossa, eu tô cansada, deixa pra lá, faz o que você quiser.
Não, nosso papel é insistir. Pegar o nosso filho e direcionar o nosso filho para o caminho que ele deve seguir. E aí, às vezes, você fala assim, Pri, mas eu já falei uma vez, 2 vezes. Na Bíblia fala que nós devemos ensinar os nossos filhos enquanto a gente caminha, enquanto a gente está deitado, levantado, andando, caminhando, comendo. O que isso quer dizer nessa passagem bíblica? Que vai ser o tempo todo. O nosso papel é ensinar os nossos filhos e nós vamos precisar ensinar o tempo todo porque nós estamos formando um ser humano e que tem uma má inclinação e nós precisamos direcionar o nosso filho para aquilo que é bom. Então você tem que ter um horário. O que a gente falou ontem da rotina? Você não tem que esperar partir da criança. Ai, mãe, eu vou ler hoje. Não, não vai partir da criança. Na maioria das vezes não vai partir do seu filho. Ah, mãe, eu vou estudar hoje. Não, tanto que na escola eles mandam a criança estudar porque no dia seguinte vai ter prova. Enquanto, na verdade, a criança deveria estudar todo dia. Então, ensine o seu filho. Leve o seu filho para o caminho que ele deve caminhar. Desenvolva um hábito. A gente não desenvolve um hábito de uma hora para outra. Não, a gente cria uma rotina, tá bom? Então, eu preciso que você esteja comprometida. Eu preciso do seu comprometimento. Porque eu sozinha não consigo ajudar o seu filho. E mais do que ensinar o seu filho a ler, a escrever, nós estamos salvando o seu filho. Salvando, sabe por quê? Uma criança que não aprende a ler, não aprende a escrever, é uma criança que logo em breve se tornará um adulto que vai sofrer muito na vida. Vai perder muitas oportunidades. E eu tenho certeza que ninguém tem um filho para ver o filho sofrendo. Ninguém quer ver um filho sofrendo. Ninguém quer ver um filho privado. Então, por mais que você fale, Priscila, como que eu vou ajudar o meu filho? Eu acredito que você consegue, porque uma mãe determinada, ela consegue fazer o que ela quiser na vida. Uma mãe decidida, ela faz o que ela quiser, ela encontra força onde ela não tem. E eu tô aqui para te dizer que você não vai caminhar sozinha, porque nós estamos juntas nessa jornada. E o sistema educacional, ele quer emburrecer o seu filho. Ele quer que você trate isso como uma normalidade. Afinal de contas, na sala dele deve ter inúmeros coleguinhas que estão na mesma situação. Não é? Afinal de contas, hoje as crianças elas não querem saber de nada, elas só querem saber de mexer no celular. E até quando a gente vai deixar a vida nos levar? Ou a gente vai tomar uma decisão? Nós vamos precisar tomar uma decisão. E se você está aqui hoje, decidida a salvar o seu filho, você não vai fazer isso sozinha. Você não vai fazer isso sozinha. Porque eu vou estar do seu lado para te ajudar. Nós vamos caminhar juntas. Nós não vamos permitir que o nosso filho seja taxado como burro. Hoje eu recebi uma mensagem. Deixa eu até ver se eu consigo localizar, que eu tirei até um print. Deixa eu ver. Olha só. Ai, ficou muito grande. Mas o que que dizia aqui? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consigo. Não dá para compartilhar, ficou muito grande. Mas o que que dizia aqui na mensagem? Priscila, meu filho tem 7 anos e ele não aprendeu a ler e a professora... Né? Normalmente as professoras têm 2, 3, 4 alunos que estão nessa situação na sala e elas não podem parar porque elas não querem perder tempo. Sabe o que está faltando? Amor. Amor. É olhar para a situação e ver, poxa, não aprendeu. Eu preciso me esforçar um pouco mais para ajudar essa criança. Porque eu sei que é um esforço para a professora. É um sacrifício a mais, porque ela já tem 20, 30. Eu sei, não é fácil mesmo não. Mas é aquilo que eu falei lá no início. Sabe o que é andar uma milha a mais? É fazer um pouco mais? É ajudar um pouco mais? Ah, mas não é minha obrigação. É.
Porque nós estamos aqui para servir ao nosso próximo, servir às outras pessoas. Deus, ele te dotou de capacidade para você ajudar outras pessoas. Ah, Priscila, mas eu sei tão pouco. Mas eu tenho certeza que existe alguma outra pessoa que sabe menos que você e você pode ajudar essa pessoa. Então, se existisse de fato esse amor, a gente não permitiria que essas crianças avançassem com tanta dificuldade. Porque como, gente, que uma criança chega no 5º ano sem saber ler e escrever? Ninguém viu. Ela passou pelo 1º ano, pelo 2º ano, pelo 3º, pelo 4º. Ninguém viu. Ninguém. Ou todo mundo viu e fingiu que não era com ele. Porque aí falaram com essa mãe, encaminha essa criança para o psicólogo. Gente, desde quando psicólogo é formado para ensinar uma criança a ler? Sem brincadeira. Me conta aqui, porque eu não sabia que os psicólogos estavam se formando para ensinar uma criança a ler. Porque o que eu saiba, eles não têm essa formação. Aí eu falei com a mãe, eu falei assim, eles vão encaminhar o seu filho para o psicólogo para tratar o emocional dele. Porque ele vai chegar no 3º, no 4º, no 5º, no 6º ano com lacuna se você não fizer nada. E ele vai precisar ser tratado. O emocional dele vai precisar ser tratado porque ele não vai aprender. Porque não se importam. O não se importar. E a pergunta que eu te faço é, você se importa com seu filho? Porque eu me importo com você. Eu me importo com seu filho. Eu recebi vários vídeos de crianças fazendo a atividade. Eu fiquei muito feliz, mandei mensagem para quem me mandou os vídeos. Por quê? Porque eu tô vendo que vocês estão dedicadas, empenhadas e decididas. Então não pense que um psicólogo vai fazer o seu filho ler e escrever, porque não vai. Você vai deixar o seu filho chegar a esse ponto de estar abalado emocionalmente, de realmente acreditar que ele não é capaz? Porque ele é. Olha só, meu filho tá no 5º ano, mas não lê quase nada. Tá na hora da gente mudar essa situação. Coloca aqui nos comentários, igual a Maria Michele colocou. Eu me importo. Coloca aqui, eu quero ver você participando. Eu quero que você entenda que você é capaz de mudar a realidade do seu filho. Eu me importo com você. Coloca aí, eu me importo com meu filho. Se eu tô aqui todos os dias à noite, eu tô aqui todos os dias porque eu me importo com você. Eu ia entregar essa atividade para vocês. Eu preparei essa outra avaliação. Porque eu quero que realmente você consiga identificar qual é a lacuna que o seu filho tem, para que eu possa te ajudar nessa jornada. Porque você não vai caminhar sozinho. Eu não vou chegar para você e falar, encaminhe o seu filho para outra pessoa porque eu não posso te ajudar. Eu me importo com você. E se você se importa, nós vamos juntas nessa jornada. Só que você vai ter que ter um compromisso comigo. De não desistir. Porque a tendência do ser humano é desanimar no meio do caminho. É parar. O processo do aprendizado, ele é algo que precisa ter continuidade. O ser humano, quando ele se depara com uma dificuldade, imediatamente ele quer parar. Ele quer desistir. Isso, eu me importo. Olha só, existem 3 fases para o ensino. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não falei que hoje eu ia falar sobre o jeito errado de ensinar o seu filho a ler? A primeira coisa que você precisa entender, a criança ela não aprende a ler lendo. Às vezes o seu filho está com dificuldade no aprendizado, não está te conseguindo ler, a professora fala, coloca ele para ler, mãe, todo dia um livrinho. Não vai resolver. Talvez o seu filho chegou no 5º ano assim, todo dia você tentando colocá-lo para ler, não resolve. Não resolve. Existem 3 fases no ensino. Primeiro, a professora ou a mãe, alguém prepara o conteúdo que vai ser ensinado para essa criança. A gente prepara. Igual eu preparei aqui a avaliação que você vai aplicar com seu filho, eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente prepara o assunto. Depois, ponto 2, a gente comunica para a criança, a gente ensina a criança, a gente fala para a criança, a gente explica para a criança o que ela vai fazer, sobre o que a gente está falando, que as letras têm um nome, que as letras têm um som, que as letras têm uma forma gráfica e em cada palavra a gente vai identificar o som. Então, se eu falo, por exemplo, sapato, ó,
Que som que tem essa letrinha aqui? Ó, qual que é essa letra? Aí a criança vai e identifica lá. Ah, é a letra S. Sapato. Muito bem. Então faz aqui junto comigo. Qual que é o som? Sapato. Muito bom. É o mesmo som da serpente, não é? Tá, vamos pensar numa outra palavra que também começa com esse mesmo som? Ah, vamos, qual palavra? E aí você vai trabalhando com a criança para ela conseguir ter percepção. É paciência. Não é vomitar, enterra as gargantas, conteúdo e correr naquele desespero porque você tem que terminar logo, porque você tem que entupir a criança com um currículo que está todo desordenado e bagunçado de propósito para emburrecer os nossos filhos. Só que nós já abrimos os nossos olhos. Nós não vamos permitir que isso aconteça de forma alguma. E, sinceramente, veja o que eu vou falar com você. Se preocupe em ensinar a base. Eu não estou falando aqui para o seu filho se tornar um gramático. Ele pode, mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando de nada complexo. Não, eu estou falando da base. A base. Eu estou falando da base. A base. Foca no simples. Às vezes as pessoas querem complicar demais. É isso que a escola faz, quer colocar tanta coisa. A criança tem que estudar o dia do índio, o dia do coelho, o dia da Páscoa, o dia da árvore, o dia da água, o dia do carvão, o dia de não sei quem, dos 3 porquinhos, o dia... É tanto dia, o dia do céu, o dia da nuvem, o dia da estrela. Significa que a criança não pode aprender? Ela pode. Mas... se eu tiver que escolher entre a base e todos esses dias e celebrações, eu preciso escolher a base, porque sem a criança ler, escrever e interpretar, ela vai ser arrastada. Ela está sendo arrastada, ela está como um trem fora do trilho sendo empurrada. Só que chega uma hora que ela cansa e quem está empurrando cansa também. Porque ela não nasceu para isso. Ela não está preparada para isso. Ela nasceu para aprender. Então, o primeiro ponto é o professor, é a mãe, é você que chega e prepara. O que eu vou ensinar para o meu filho hoje? Igual vocês fizeram. Eu vou ensinar o meu filho a ler. Então, eu vou identificar qual que é a lacuna que o meu filho tem. A Priscila está me mostrando aqui todo o passo a passo. Segundo ponto, a gente passa isso para a criança. Vem cá, filho. Senta aqui. Todos os dias, 10 minutinhos, 15 minutinhos, nós vamos sentar para a gente fazer uma atividade. Pronto, ensinou para a criança. Tá lá, explicando. E o terceiro ponto... esse ponto, ele é o mais importante e ele não é feito nas escolas. Eles não fazem isso nas escolas e é por isso que o seu filho não aprendeu a ler e escrever até hoje. Qual é esse ponto, gente? Não recebi a tarefa. Gente, quem não recebeu a tarefa de ontem, eu vou pedir para eles reenviarem depois, tá? Ok? Você precisa verificar se a criança aprendeu. Aí tá o X da questão. O que eu entreguei para vocês ontem? Uma avaliação. Para quê? Para você verificar se o seu filho não deu conta de ler as frases. Se não conseguiu ler nada. Ele tá no nível... Vamos colocar um número assim? É como se ele estivesse no nível inicial. Ele consegue ler as palavras? Também não consegue? Nós vamos fazer uma outra avaliação com ele. Se você fala assim, Priscila, meu filho conseguiu ler, mas trocou letra, trocou palavras, leu muito devagar, não conseguiu avançar. Veja, o processo do aprendizado da leitura tem etapas. Quais são essas etapas? Verdade, a minha filha tem hora que se... Baraca? Não entendi. Mas enfim, existe um processo da leitura. Se o seu filho não leu, é porque ele ainda não avançou na decodificação. Priscila, o que é a decodificação? É a habilidade da criança reconhecer as letras, as sílabas, as palavras. Ela entender que ali tem uma palavra, que ali naquela palavra existem letras e que essas letras, elas têm um som. Ele não conseguiu entender isso, então a gente precisa voltar lá na decodificação.
Outro ponto, se o seu filho não sabe interpretar, quem é a criança que não consegue interpretar? Coloca aqui pra mim. Meu filho não consegue interpretar. Meu filho não consegue interpretar. Coloca aqui. Uma criança, ela só vai conseguir interpretar se ela estiver lendo. Se ela estiver conseguindo decodificar. Olha aí a Priscila. Meu filho leu devagar, trocando as letras. Priscila, se o seu filho está nesse processo ainda, lendo devagar, trocando as letras, ele não vai conseguir interpretar. Ele não vai conseguir, muitas vezes, compreender aquilo que está lendo. Por quê? Porque ele está gastando toda a energia, todos os recursos cognitivos para identificar que letra que é aquilo e qual é o som que aquela letra faz para ele conseguir pronunciar. Olha só, meu filho é muito ansioso, não conseguiu ler direito. Tá, então, o que nós vamos fazer? Você vai avaliar hoje em relação às sílabas. Por quê? Porque primeiro a criança ela aprende letra. Lembra os 3 formatos? Nome, som e grafia? Pois é. A criança ela precisa dominar isso. Ter a capacidade de manipular os sons. Então, se eu falo sapato, qual outra palavra que começa com esse mesmo inicinho? A sala. Qual outra palavra? E aí você vai trabalhando com a criança essa identificação do som inicial. Então, o que eu preparei para vocês pensando nisso, nessa quantidade de crianças que estão com dificuldade? Eu preparei uma avaliação de leitura diferente. Vocês querem que eu mostre? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para te provar que não é difícil, não é complexo e que você consegue ajudar o seu filho. Veja só. Deixa eu virar aqui. Peraí. Deixa eu arredar isso aqui para vocês conseguirem ver melhor. Olha só. Ixi, esse meu negócio tá parecendo que tá bambo. Peraí. Não, aqui deu certo, ó. Essa é a atividade que a gente passou ontem da avaliação inicial. Priscila, vamos ver aqui juntas, ó. Se o seu filho, ó, trocou letras, inventou palavras, não conseguiu ler, leu devagar, silabando, tá? Então você vai analisar. Seu filho trocou letras, leu silabando. Veja, ele não passou nesse primeiro nível que se refere à decodificação, tá? Primeiro a criança precisa passar nesse ponto aqui, que é a decodificação. O que significa isso? É a criança ter precisão. Eu não tô falando de velocidade. Talvez hoje você fale assim, Priscila, meu filho, quando ele vai ler, ele lê muito devagar. Vê se você identifica isso aqui, ó. Seu filho lê muito devagar, mas ele fala todas as palavras corretamente. Então, ó, se a criança lê assim, ó. O gato dormia na janela, tá? Se a criança tá lendo assim, bem devagar, bem aquela leitura mecânica, significa que a gente vai ter que treinar a velocidade. Mas veja, o que eu preciso que você observe? Se o seu filho tá trocando letras, inventando palavras, seu filho não consegue decodificar. Então, não adianta achar que essa criança vai aprender a ler lendo. Você pode colocar ela para ler um caminhão de livro. Ela não vai aprender. Então, a gente só treina velocidade na leitura. Você só vai se preocupar com isso aqui. Presta bastante atenção. Você só vai se preocupar com isso aqui se o seu filho estiver pronunciando tudo certinho. Mesmo devagar. Tá dando para entender? Ó, meu filho leu bem, sem pausa, mas na hora da frase ele trocou. Tá passando rápido aqui as mensagens. Mas enfim, veja.
Eu preciso entender se o seu filho tá nesse nível aqui, 1, de decodificação, não consegue reconhecer. Se eu der palavras aqui, ele fala garfo, ele sai trocando tudo, dormia, ele troca. Se ele tá trocando, você não vai se preocupar com a velocidade, ok? Deu para entender? A velocidade, a gente só trabalha isso depois que a criança tem bem dominado essa primeira parte. Então, o que eu preparei para vocês? Hoje eu falei que a gente ia falar só sobre leitura. E aí, a atividade de hoje é um exercício onde eu coloquei aqui 5 frases para você conseguir colocar a criança para treinar essas frases. Você vai pedir para a criança ler essas frases, tá? Priscila, mas meu filho ainda não está conseguindo ler frases. Então, você vai fazer essa outra atividade que eu preparei hoje para você. Não ia ter essa avaliação aqui. Mas como eu conversei com muitas mães falando da criança que está com 7 anos, 8, 9, que não está conseguindo ler nada, o que eu preparei? Essa avaliação aqui de leitura. Essa avaliação aqui vai ser mandada só amanhã, tá bom? Nem o pessoal da minha equipe sabe dessa avaliação. É um presente que eu preparei para vocês. Essa aqui que já estava pronta, que eu fiz para vocês, vocês vão receber hoje. Combinado? Então vamos lá. O que eu fiz essa avaliação? Aqui, qual que é o objetivo? Avaliar a precisão na leitura. Viu que eu coloquei aqui que é o primeiro ponto que a gente precisa analisar? É a precisão. Se o seu filho não tem precisão, não adianta a gente treinar a velocidade. Então, o que eu fiz aqui? Nós vamos apresentar as sílabas para a criança e vamos pedir para que ela leia em voz alta. Então, eu fiz um quadrinho aqui com várias sílabas misturadas. Para você entender o conceito, você pode acrescentar, colocar todas as sílabas que você quiser, fica à vontade, tá? Aqui, nós vamos pedir para a criança ler essas sílabas e nós vamos marcar quais são as sílabas que a criança está errando. Então, por exemplo, pedir para a criança ler. Vamos supor que essa criança trocou aqui, ó. Vó, ela tá falando fó. Tá trocando o V e o F. Então, eu vou escrever aqui, ó. Depois a gente escreve, tá? Eu vou pôr aqui do lado, ó. Ah, tá trocando o V com F. Qual outra sílaba que a criança não tá dominando? Ah, ela tá trocando aqui, ó, o M com N. Ao invés de falar né, ela falou mé. Ah, então eu vou anotar aqui, ó, ela tá trocando M e N. Ah, vamos supor que a criança tá trocando o T e o D. Ao invés de falar ti, ela tá falando di, né? Então, a gente tá trocando aqui o T e o D. Isso vai te mostrar quais são as lacunas que o seu filho tem em relação à leitura. Porque, veja, tudo tem uma lógica. Tá? Tem uma lógica. Se a criança não consegue ler sílabas, vou apagar aqui, peraí. Se a criança não consegue ler sílabas, tá? Como que ela vai ler palavras? Afinal de contas, as palavras são formadas por sílabas. Se a criança não consegue ler palavras, como que a criança vai ler frases? Foi o que aconteceu ontem. Vocês me falaram que os seus filhos não estavam conseguindo ler esse texto. Por que não tá lendo, Priscila? Porque se o seu filho não tá lendo, aqui ó, se o seu filho não consegue ler frases, nós vamos trabalhar palavras com ele. Se o seu filho não consegue ler palavras, nós vamos trabalhar as sílabas com ele. Priscila, meu filho não consegue trabalhar nem as sílabas. E aí nós vamos trabalhar letras e fonemas. O que é fonemas? Opa! O som das letras, ok? O som das letras. Então, vamos lá. Analisa aí junto comigo. Eu preciso que você participe comigo. Escreve aqui para mim. Qual que é a dificuldade do seu filho? Priscila, meu filho não consegue ler nada. Absolutamente nada. Nem sílabas, nem palavras, nem nada. Não consegue ler nada. Tá, então você coloca aqui, não consegue ler nada. Priscila, meu filho, ele não consegue ler frases. Palavras, ele consegue ler com dificuldade. Eu preciso que você consiga ver isso. Por isso que eu tô te mostrando todo esse passo a passo aqui. Priscila,
Meu filho tem dificuldade, ele troca as letras. Olha aí, ó, a Paula colocou, troca a letra T pelo D. Então, nós vamos trabalhar o quê, Paulinha? Isso aqui. Por que a criança troca T e D? Fala aí. Pronuncia ali. O som da letra T e o som da letra D. Pronuncia só uma palavra aqui, ó. Tatu. Dado. Você consegue perceber, quando você vai pronunciar essas palavras com T e D, que a articulação da boca é exatamente a mesma? Você consegue perceber? O som dessas letras é muito parecido. Por isso que as crianças acabam trocando T e D, F com V, P e B. Porque são letras que possuem sons parecidos. O que muda é a vibração da corda vocal. Olha só que detalhe tão pequenininho para a criança perceber. E aí, o que acontece? Se a gente não mostra para ela essa diferença dessa aqui para essa, ela não consegue perceber sozinha. É o que normalmente acontece. A professora ela identifica que a criança está com essa troca, mas ela não consegue explicar por que a criança está trocando para conseguir ajudar. Entende? Então, ó, o G e o J, por que a criança troca? Porque o G e o J, quando tá seguido de E e I, Jeep, Giló, Jeg, é o mesmo som, faz o mesmo som. Então, como que a criança vai aprender isso aqui? Treinando, treinando. Agora, olha só, que vocês colocaram aqui, ó, criança que tá trocando a letra B e D. Por que a criança troca a letra B e D? Não tem som parecido, são completamente diferentes. Mas o que é parecido nessas letras aqui? A forma gráfica, a letra minúscula, elas são parecidas. Então a criança acaba trocando. Então como que a gente vai trabalhar? A grafia, colocando a criança para treinar. Deu para entender? Olha só. Então, Priscila, quando a criança consegue ler só letra de forma, quando é letra cursiva não consegue, tá? Então ela precisa aprender que existem as letras cursivas. Como que a gente faz isso? A gente colocando a criança para treinar o alfabeto cursivo. Tá bom? Colocando a criança para treinar o alfabeto cursivo. O segredo, vem cá, olha para mim. Olha para mim. Priscila, é muita coisa, eu não sei por onde que eu vou começar. Ó, a gente começa pela avaliação. Você fez isso aqui. Seu filho não deu conta disso aqui? Deixa isso aqui do lado, tá? Deixa ele aqui. Você vai avaliar hoje utilizando as sílabas. As sílabas. Se a gente não avaliar, o que eu tô ensinando para vocês? O que, infelizmente, a professora não tá fazendo lá na sala. Identificar a dificuldade. O que eu expliquei para vocês aqui agora? O professor prepara o assunto, o conteúdo que vai ser dado no dia. Passa esse assunto para a criança, ensina, explica para a criança. E o terceiro ponto que ninguém faz. O que é o terceiro ponto? Verificar. Anota aí, verificar. A gente verifica se a criança está aprendendo, pelo amor de Deus. O que adianta eu ensinar para você aí agora se você não tá aprendendo? O que adianta? Nada. O que eu tô te ensinando? Que o primeiro ponto para você conseguir ajudar o seu filho é o que, gente? Escreve aqui para mim. Avaliar. Todo mundo escrevendo aqui para mim, vai. Escreve aqui para mim. Eu preciso avaliar. Escreve. Avaliar. Não adianta. Eu preciso saber se tá funcionando. Porque o objetivo é funcionar. Se a criança não tá aprendendo, eu preciso encontrar uma forma de explicar para a criança para ela aprender. Qual que é o objetivo da leitura? É levar a criança a compreender aquilo que está sendo dito. Então ninguém lê por ler. Ninguém lê por ler. Não são palavras simplesmente. Tem uma mensagem ali. Então se a criança, ela lê, mas não entende, o que adianta isso? Não alcançou o objetivo.
não alcançou o objetivo. Agora, você tem duas escolhas. Duas escolhas. Agarrar na minha mão e mudar essa situação, ou cruzar os braços e deixar do jeito que tá. Aliás, do jeito que tá, não. Porque vai piorar. Porque não fica do jeito que tá. Então, você vai ter que avaliar. Eu não perguntei pra vocês aí agora, seus filhos conseguem ler sílabas, palavras, e vocês foram colocando aí pra mim? Ah, Priscila, troca a letra. B e D, P e T. Vocês não começaram a colocar aqui pra mim? Anota isso. Isso é importante. Porque quando você consegue identificar a lacuna que a criança tem, você consegue ajudar. Você consegue ajudar. Então, primeiro, gente, a gente trabalha as letras, o som dessas letras, a gente trabalha toda a manipulação silábica com a criança. A criança, ela consegue. Se eu tiro uma sílaba, eu coloco outra. Eu coloco outra. Eu peço para a criança identificar a rima, a literação. O que é a literação? O som inicial. Ah, sapato, pertence ao mesmo grupo que peteca? Não. Um começa com s, o outro começa com p. Não. Mas pato, peteca, tá no mesmo grupo? Sim. É conseguir reconhecer, identificar o som. Para isso, a criança precisa ter o quê? Atenção. Olha só a Paula. Eu consigo identificar, mas não sei como resolver. É por isso que eu tô aqui, Paulinha. Cola em mim. Eu vou te ajudar, tá bom? Mas eu preciso que você identifique. Porque eu não tô do lado do seu filho. Eu tô do seu lado. Eu preciso que você me fale. Priscila, meu filho tá com essa e essa dificuldade. Eu vou falar pra você. Faz isso, isso e isso. É isso que eu faço com as minhas alunas. É por isso que elas têm resultado. Eu só preciso que você identifique qual ponto que o seu filho se encontra. O que ele ainda não tá dominando. Isso, Amélia, eu preciso avaliar. Não dá pra gente andar igual cego no tiroteio. Quando você vai ao médico, o médico ele precisa te avaliar. Ele não vai conseguir te dar nenhum diagnóstico, ele não vai conseguir te ajudar. A Fátima, a criança tem dislexia, não importa. Ah, Priscila, mas é mais difícil. Alguém tá com pressa para conseguir o resultado? Porque não é sobre chegar primeiro, gente. Pelo amor de Deus, é sobre chegar. Enquanto a gente ficar presa num laudo, ah, meu filho tem dislexia, meu filho tem TOD, meu filho tem TDAH, meu filho tem isso, aquilo outro. Tá. Ele não vai aprender? É isso? Porque é isso que tá acontecendo hoje. Os professores chegam e falam, a criança não tá aprendendo? Com certeza tem algum laudo. Tem algum déficit. E aí? Significa que ela não vai aprender? Não! Significa que nós vamos ter que traçar estratégias para ajudar essa criança. A gente precisa chegar no nosso objetivo. O nosso objetivo é que a criança aprenda. Não tá aprendendo? Eu sou a adulta. Eu vou ter que me virar para ensinar. Vai ter que ser mais explícito, vai ter que usar canetão, vai ter que usar letra móvel. Gente, o que você precisa? Papel e caneta. E um método, um passo a passo. Porque é o que a Paulinha colocou. Ela identifica, mas o que eu faço? Não é isso? Quando você identifica, seu filho tá com febre, seu filho tá passando mal, o que você faz? Leva ao médico. O médico não vai na sua casa saber como é que seu filho tá. Não é assim? Você procura, você busca. Então, eu tô aqui para isso, para te ajudar. Só que se você não acreditar em você, se você não acreditar que você é capaz, ninguém vai poder salvar o seu filho. Eu tô falando aqui sobre salvar o seu filho. Ninguém vai fazer o que só você pode fazer. E a prova disso é que talvez o seu filho já tá no terceiro, no quarto, no quinto ano e ainda tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito não. Pior. Cada dia pior. Cada dia mais desacreditado. Vamos mudar essa situação, gente. Não vamos nos conformar com isso. Vamos dar um basta nisso. Eu creio que essas 600 pessoas que estão aqui, se você tá aqui hoje, não é porque você quis, não é porque você não tem nada para fazer. É porque o próprio Deus te colocou aqui para mudar essa situação, porque Deus ele tem um plano para sua vida. Deus ele tem um plano para a vida dos nossos filhos.
enquanto a gente se conformar com esse sistema podre que tá querendo emburrecer os nossos filhos, nada vai mudar. Nada, absolutamente nada vai mudar. Eu quero, sinceramente, que você aproveite essa oportunidade para mudar essa situação, porque é possível. Eu sei que na nossa criação, nós fomos criadas dentro desse sistema. Ele veio para nos emburrecer também, para acreditar que a gente não é capaz. Mas você consegue aprender o que você quiser na vida. O que você quiser na vida. Então, ó, vamos voltar aqui. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Presta atenção. Avaliar o seu filho. Priscila, o que eu vou fazer com essa atividade? Primeiro ponto, anota aqui. Você vai identificar quais são as sílabas que a criança não está dominando e quais são as trocas que ela está cometendo. Combinado? Pede para ela ler. Priscila, eu quero acrescentar algumas outras sílabas. Pega um quadro, pega um papel, faz um quadro e coloca todas as sílabas misturadas. A simples, tá bom? Depois, avaliou, anota. Trocou essa por essa, trocou, anota, tá? Depois você vai para sílabas complexas. Você vai pedir para a criança ler. Vai lendo e vai anotando. Ah, não consegue falar blá, não consegue, tá? Então a gente vai treinar isso e vai anotando todas as dificuldades, tá? Por quê? Porque se a criança não tá dando conta de ler frases, tá trocando letras, tá? Eu tô falando aqui de precisão. A gente vai ter que identificar quais são as sílabas que ela não identifica. Por quê? Porque ela tem lacuna aqui, ó. No primeiro nível de letra e fonema. Tem lacuna aqui. Ah, troca F com V, M com N, T com D, P com B. Se ela não identifica o som, a menor unidade sonora que é o fonema, que é aqui, ó. Se ela não identifica isso, como que ela vai identificar a sílaba? Não vai. Não vai. Então você vai entender o seguinte, se a criança não está identificando esse conjuntinho aqui, nós vamos trabalhar de forma individual. E aí nós vamos trabalhar as vogais. Lá na nossa jornada, que começa segunda, tá? Nas nossas aulas fechadas, inclusive, quem não tá no grupo do WhatsApp não vai conseguir participar da jornada porque as aulas são fechadas, tá? Começa segunda-feira, dia 10, nós teremos as aulas. Eu vou disponibilizar isso aqui, ó, para você identificar se a criança consegue reconhecer o nome da letra, se ela consegue reconhecer a forma gráfica da letra, se ela consegue reconhecer o som da letra, tá? Nós vamos ter essa avaliação aqui lá na nossa jornada. Nós teremos vários recursos que eu vou disponibilizar para você trabalhar som inicial, sílabas, formação de palavras. E nós vamos ter essa parte aqui também para treino de interpretação. Esses materiais aqui estarão disponíveis no grupo do WhatsApp na próxima semana, no dia 10. Olha só que legal, eu preparei um material completo para vocês. Treino de fluência, eu explico cada etapa. Você que é mãe, olha aqui, se você tiver todo esse passo a passo, você consegue ler isso aqui e aplicar com seu filho, não consegue? Consegue, consegue. E aí aqui, ó, a leitura de um texto, aí vem aqui, leitura do vocabulário. Se a criança não tá lendo frases, nós vamos estudar o quê? Palavras. Então, nós vamos ler tudo isso aqui com a criança e vamos treinar. Gente, é treinar mesmo. Pôr a criança para ler, treinar repetidamente. Depois, avançou no vocabulário? Vamos partir para as frases. E depois, treinamos as frases? Vamos partir para o texto. Aqui, eu vou te ensinar como que você vai trabalhar memória com a criança, além do vocabulário. E aqui a parte da interpretação. Se a criança não consegue ler, não consegue avançar na decodificação, ela compromete a compreensão. Então, nós vamos trabalhar tudo isso em etapas. Esses materiais aqui são das aulas fechadas, só quem estiver lá no grupo do WhatsApp para receber, ok? Então, veja. Você está percebendo que a gente está passando todo um passo a passo, todo um processo. Eu estou entregando o ouro para vocês. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, só digitar jornada, tá bom? Olha só, eu tive um aluno autista que trabalhei os sons das sílabas até ele reconhecer. É isso. A gente trabalha até a criança dominar. Então, você vai trabalhar aqui com as sílabas complexas e vai identificar quais são as lacunas que a criança tem. Pri, beleza. Então,
Isso aqui que eu acabei de ensinar para vocês é para criança que tá o quê? Com dificuldade na decodificação, na precisão. Criança que tá trocando letras, que inventa palavras, que não está reconhecendo. Combinado? Agora eu vou ajudar aquelas mães que falam assim: Priscila, meu filho reconhece. Você vai fazer esse treino aqui com ele, você vai ver que ele reconhece tudo. Bra, pru, cri, você vai fazer com ele, tanto das sílabas simples quanto das sílabas complexas, tá? Priscila, meu filho reconhece todas as sílabas, mas mesmo assim ele tá lendo o quê? Silabando. O que significa isso? Lê devagar. A criança tá lenta para ler, não consegue ter velocidade para ler, ok? Então, o que eu faço para ajudar essa criança a ter velocidade? Quanto mais a criança é exposta, mais ela vai ganhando domínio, mais ela vai automatizando e aí ela vai ficando mais fácil. O que é decodificação? É a habilidade de reconhecer. É a criança olhar isso aqui, ó, e reconhecer que aqui tá escrito gri, que aqui tá escrito flá, que aqui tá escrito letra, que aqui tá escrito sapato, que aqui é a habilidade de reconhecer as letras, as palavras, as sílabas, tá bom? Então, a criança que tá lendo devagar, que está lendo bem devagar, o que você vai fazer para ajudar essa criança? Primeiro, você vai colocar ela para ler essas sílabas. Todo dia um pouquinho. Por quê? Quanto mais a criança ganha velocidade... Gente, o material, esse recurso aqui, vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp, tá? Calma, daqui a pouquinho vai chegar aí no grupo do WhatsApp, tá bom? Aprende a usar mais do que querer o material, gente. Se você não souber usar, não adianta. Atividade solta, sem sentido, não vai mudar a sua vida. Eu preciso que você consiga aplicar isso aqui, tá? Então fique calma que vocês vão receber aí. Então vamos lá. Você vai pedir para a criança ler essas sílabas e vai treinar velocidade mesmo. Bra, glá, tru, plé, dri, blu, fró, cli, gró, clu. E a mesma coisa com a simples. E vai pedir para a criança ler. Quanto mais você treinar isso com a criança, mais ela vai automatizar esse processo e mais fácil vai ficar. Então, você pode fazer isso com sílabas, você pode fazer isso com palavras, você pode fazer isso com frases. Então, você vai pedir para a criança ler a frase que eu disponibilizei aqui. O sol brilha no céu azul. Certo? O sol brilha no céu azul. Então, primeiro, a criança pode ler palavra por palavra. Você pode pedir para a criança ler. Lê aqui para mim. Vamos lá. Sol brilha no céu azul. A criança está reconhecendo o vocabulário da frase. Maravilha. Agora você vai pedir para a criança. Agora vamos ler na velocidade da forma como a gente fala. O sol brilha no céu azul. Você pode, inclusive, ler para a criança para ela entender a entonação e você pode pedir para ela repetir. Vamos lá, agora é a sua vez. O sol brilha no céu azul. E aí você vai pedindo para que a criança leia essas frases, tá? Por quê? Priscila, então eu sempre vou ter que estudar vocabulário para depois a criança ler? Não, ela tá no início do processo. Depois ela vai avançando e as coisas vão ficando mais fáceis, ela vai dominando. Por quê? Porque ela vai consolidar tudo isso, ok? Então, o que vocês precisam fazer hoje? Fazer essa avaliação aqui e identificar quais são os pontos em relação às sílabas que o seu filho não está dominando. E depois você vai trabalhar esse treino, ok? Com essas frases para você ensinar a criança como que é a leitura. A criança ela precisa entender o mecanismo, como que é o tom, como que funciona, qual que é a velocidade. Tudo isso precisa ser trabalhado com a criança de forma sistematizada. Combinado? Então, essa atividade, para quem tá falando aí, eu quero meu presente, vai estar no grupo do WhatsApp daqui a pouquinho. E essa aqui, eu vou pedir pro meu suporte mandar amanhã, tá? Então, essa aqui, não adianta me mandar direct pedindo, só amanhã que vai estar. Combinado?
O que que nós vamos ter amanhã para vocês entenderem? Esse processo pode ser trabalhado com crianças com síndrome? Sim, gente. Sim. O que que essa criança precisa? Material concreto. Isso aqui, ó. Quanto mais concreto, quanto mais visual, quanto mais melhor para ela aprender. Então você vai começar com material bem concreto para ela conseguir consolidar e vai avançando de forma gradativa, ok? Amanhã vou mostrar para vocês aqui. Eu vou trazer, inclusive com essa própria atividade aqui, eu vou te ensinar como que você vai trabalhar memória com seu filho. Coloca aqui para mim, seu filho tem dificuldade de memória, de reter os conteúdos? Ele esquece? Ele esquece? Coloca aqui pra mim. Seu filho tem dificuldade pra fazer as atividades porque ele esquece? Sim. Eu vou te ensinar como você vai trabalhar memória através dessas atividades que eu tô dando aqui pra vocês, tá? Outra coisa, amanhã você vai receber um treino com foco na escrita. Eu sei que tem muita gente que fala: Priscila, meu filho escreve muito devagar. Meu filho escreve muito devagar. Seu filho conseguiu escrever o texto? O texto que eu disponibilizei ontem? Seu filho, quem que conseguiu escrever? Seu filho teve dificuldade? Coloca aqui pra mim. Teve, né? Eu vou ensinar para vocês 2 atividades para vocês, utilizando esse material aqui que eu tô dando, para vocês treinarem cópia. Obviamente, já vai treinar a ortografia e você vai treinar a memória. Vocês querem aprender? Já com uma atividade com o que vocês têm. Vocês vão trabalhar leitura, cópia, atenção, concentração, memória. Vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer isso com seus filhos, tá? Lembrando, gente, se a criança ela não sabe, é porque não foi ensinado. Então, vamos parar de colocar só a culpa na criança, né? Eu não tô falando também que a criança... É porque, assim, é muito mais fácil a gente colocar a culpa na criança do que a gente ter que fazer alguma coisa para mudar a situação. É mais fácil falar que a criança tá preguiçosa do que entender que, poxa, eu não mandei a criança, eu não treinei a criança para ela para ela pegar o prato dela e colocar lá na pia, eu não ensinei. Entende? Então, o ensinamento... Deixa eu até ver se eu tô com esse livro aqui, peraí. Não. Amanhã eu vou trazer para vocês o ensinamento, quando ele não vem seguido de treinamento, dá errado. Dá errado. Então, hoje, se você não tá colhendo o resultado que você quer, se o seu filho não tá no nível que você quer, é porque a gente não treinou e não ensinou. E aí, ó, Lohane, nós temos um pouco de culpa sim, mas aí a gente não vai falar sobre culpa, sabe por quê? Se sentir culpado não vai mudar em nada a situação. Quando eu coloco, olha aí a Flávia, confesso, eu tenho culpa. Não, gente, eu não tô falando isso para vocês sentirem culpa. Quando eu coloco, às vezes, um vídeo, alguma coisa, vem sempre pessoas falando, porque a culpa é da professora, porque a culpa é da mãe. Não, não é sobre culpa. É sobre entender que todos os dias você pode aprender e recomeçar. A culpa não te leva a lugar nenhum. A culpa, ela nos mantém prisioneiras. A culpa não vai mudar a vida do seu filho nem a sua. Pelo contrário, a culpa ela vem para destruir. Então, não é para você se sentir culpada, é para você agradecer, porque se você tá ouvindo isso aqui hoje, você é uma privilegiada. Quantas famílias estão sofrendo e não estão tendo a oportunidade de ouvir o que você tá ouvindo? Então, eu quero que vocês se alegrem, que vocês agradeçam a Deus. Deus, muito obrigado. Muito obrigada, porque eu sei que essa situação vai mudar, porque o Senhor ele vai preparar cada passo que você vai dar. E Ele vai te honrar. E Ele vai te abençoar. Porque enquanto a gente fica nesse jogo de culpa, de empurra-empurra,
Olha só, eu me sinto mal quando a professora fala que a culpa é minha. Não é sobre culpa. É sobre olhar para o problema e resolver. Porque é isso. Por isso que eu falei lá no início da nossa aula. Tá faltando amor. A gente tem que parar de ficar acusando o outro e falar, poxa, a gente não sabe da realidade de ninguém. A gente não sabe tudo que você passou na sua vida. Óbvio que isso não justifica, mas explica. Não justifica, mas explica. Talvez até hoje você não teve a oportunidade de descobrir que é possível. E você tá tendo isso agora. Olha que maravilha, não é? Então a gente tem que parar de ficar apontando o dedo para as outras pessoas e nos dispor mesmo a ajudar. Então eu não quero ninguém se sentindo culpada aqui, porque não é sobre culpa. É sobre você não aceitar continuar da mesma forma. É sobre isso. É sobre você não aceitar que isso é normal, porque não é. Não é. É sobre ter gratidão. E se você aplicar o que... Aqui, gente. O que eu entreguei para vocês. Isso aqui é um pouquinho do que eu entrego para as minhas alunas, todo passo a passo. Porque as minhas alunas têm isso, ó. Tudo detalhado, passo a passo, dia por dia, cada atividade, cada detalhe que vai ser trabalhado. É isso que eu entrego para minhas alunas. As minhas alunas, elas têm um mapa com todo o direcionamento de tudo que elas precisam aplicar todos os dias. Isso aqui é um detalhe de tudo que as minhas alunas têm. Como vai dar errado? Não tem como dar errado. Porque quando você tem um direcionamento, quando você recebe um passo a passo, você só tem que cumprir esse passo a passo 15 minutinhos todo dia. E aí você vai ter resultado. Vamos juntas? Você vai sair dessa situação de ser julgada, condenada, do seu filho tá sofrendo do jeito que tá, para você mudar completamente a realidade do seu filho. Mudar. Você vai ver que as pessoas vão chegar perto de você e vai falar assim, o que aconteceu? Que o seu filho tá diferente. E aí não importa, olha só, que tem síndrome, tem 15 anos, não importa a idade, não importa o laudo, ele precisa de ensino explícito. Qualquer pessoa é capaz de aprender. Não, gente, esse mapa, ele é exclusivo para aluna, tá? Eu tô disponibilizando tudo isso aqui para vocês, ó. Ó, olha só, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tudo isso aqui, ó, vocês estão recebendo na jornada. Quem tá no grupo do WhatsApp, tá? Quem tá no grupo do WhatsApp. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, digita jornada aqui para você entrar, tá bom? Qual que é o nosso objetivo agora? Avaliar. Identificar quais são as lacunas que o seu filho tem. Então, você vai olhar para isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Vai avaliar o seu filho, põe ele para ler, identifica. O que ele não tá conseguindo? Não consegue ler frases. Vê. Pega a lista de palavras. Ele consegue ler? Vê. Não consegue? Vamos lá, pega as sílabas. Põe ele para ler. Não consegue ler as sílabas? Nós vamos trabalhar as letras. O que ele tá com dificuldade? FV? Anota. Anota. Aquilo que não pode ser medido, não tem como ser gerido. Não dá para gerir. Então, você precisa anotar para você ir direto no ponto específico, tá? No que realmente o seu filho precisa. Combinado? E tenha paciência. Tudo que você for fazer, faça com amor. Quando você for aplicar essa atividade com seu filho, faça com amor. Porque com amor vai dar tudo certo. Eu não tô dizendo para você ser permissiva, eu não tô dizendo para você ser a mãe bobinha, não tô falando nada disso, não tô falando nada dessas baboseiras da pedagogia moderna, nada disso. Você tem que ser uma mãe firme, mas você tem que ter amor, paciência para entender o processo que o seu filho tá, entender os pontos que precisam ser preenchidos, entender que a gente não aprende de uma hora para outra. A gente não aprende de uma hora para outra. É um processo. Seu filho, ele não começou correndo. Você teve que ter paciência para ele conseguir dar os primeiros passos. Não foi assim? Não foi assim? Então, tenha amor, tenha paciência.
Valorize o processo. Talvez o seu filho ainda não chegou no ponto que você quer, mas ele já não é mais o que ele era antes. Ele tá avançando. E é isso que a gente precisa mostrar para o nosso filho, que é possível avançar, que dá para aprender, que ele é inteligente, que ele é a imagem e semelhança de Deus, que tudo dá certo, tudo dá certo. Se ele não aprendeu é porque ele vai aprender. Ele vai aprender porque ele é muito inteligente. Então começa a falar palavras para abençoar a vida dos seus filhos. Para de falar que seu filho é preguiçoso, para de falar que seu filho é bagunceiro, mas é. Então começa a ajudar o seu filho, tá? Essa aula vai ficar gravada no YouTube, combinado? Mas nós vamos fazer um combinado antes. Eu vou postar essa aula agora aqui e você vai colocar assim nos comentários: eu não desisto. E eu vou ler cada comentário. Cada comentário. Se você quiser colocar a dificuldade que o seu filho tem, escreve lá que eu vou ler comentário por comentário. E eu quero ver quem participou ao vivo dessa live comigo. Combinado? Então, na hora que eu postar essa aula aqui, você vai colocar lá: eu não desisto. E eu espero você amanhã para a nossa terceira aula da jornada para trabalhar escrita, memória, atenção e concentração de uma forma que você não vai acreditar. Incrível! E você vai conseguir aplicar utilizando os materiais que eu estou disponibilizando. Tá bom? Vamos juntas nessa jornada? Então eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, às 20h07. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, só digitar jornada ou ir no link da minha bio aqui e cadastrar, tá bom? Vai lá, deixa o comentário que eu quero ver lá na publicação agora. Beijo!